A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia! Começa agora a Universidade 93,7. Meu nome é Camila Freitas. Bom dia, eu sou a Ingrid Luiza. Apresentaremos no programa de hoje reportagens especiais sobre a mobilidade urbana no estado de São Paulo. Nossos repórteres exploraram meios de transportes diversos e nos mostram os desafios e vantagens de cada um deles. A adrenalina e o perigo de quem cruza a cidade em cima de uma moto. Os detalhes que só quem faz o seu trajeto a pé pode notar. O sufoco e as horas deixadas dentro de trens e metrôs. A rotina de quem consegue pedalar para chegar a seu destino. Os desafios e vantagens dos ônibus elétricos. Como está o táxi na era do Uber? A vida em trânsito. Como quem trabalha como motorista por até 17 horas enxerga o dia a dia. A rotina e a segurança de uma motorista de aplicativos de transporte. Tudo isso agora no Universidade 93,7. O programa será dividido em 3 blocos: transportes individuais, transportes coletivos e meios alternativos de locomoção. Transportes individuais. Nossa repórter Beatriz Arruda mudou o seu veículo costumeiro para experimentar uma volta para casa de moto e conversou com um motociclista que está há anos nas ruas paulistanas. Coloco o capacete e subo na moto. Quem me leva na garupa é Benedito Carlos. No pequeno trajeto que percorro, cerca de 10 minutos, além do vento gelado e do barulho das buzinas, sinto diversos outros veículos bem perto de mim. Para quem não está acostumada, qualquer movimento diferente é motivo para um susto. Ele vive essa experiência todos os dias e é apenas um entre muitos que utilizam a moto como meio de transporte. Na cidade de São Paulo, segundo dados divulgados pelo Detran em 2017, o número de motos na capital chegou a quase 1.600.000. Então, Benedito, há quanto tempo utiliza a moto como meio de transporte? Eu desde os 18 anos eu tenho motocicleta, então já faz 31 anos. E você utiliza a moto em todas as situações em que precisa se locomover? 95% sim. Eu uso o carro somente quando a chuva é muito forte, aí eu uso o carro. E por que você optou por esse veículo? Pela praticidade, que o meu serviço requer tempo, quanto mais viagem eu fizer, mais eu ganho. Mobilidade e economia. E para você, quais são as vantagens da moto? O tempo que você deixa de perder no trânsito, e cada dia mais aumenta veículo nas vias aí. Tô para dizer que um dia a motocicleta vai dominar, porque não tem condição, principalmente nos grandes centros, não tem como andar rápido. Você tem que sair com um tempo bem vantajoso para você chegar em tempo no serviço. Com a moto você consegue burlar esse trânsito. E as desvantagens? A desvantagem é o perigo falta de respeito dos motoristas, principalmente em estrada. Os próprios motoqueiros também, mania de andar no corredor, que o corredor tem momentos que você tem que andar no corredor. Quando tiver em movimento, parado o trânsito, em movimento, tem que evitar. E os acidentes. Por causa de acidente, eu acho que é desvantagem. Quando tem acidente com motocicleta, com certeza o prejuízo é grande, tanto com a moto quanto com a pessoa. Beatriz Arruda, para a Rádio USP. E como estão os taxistas frente a tantos outros meios de transporte aparentemente mais vantajosos? Para descobrir isso, nossa repórter Ingrid Luiza conversou com um taxista e perguntou como anda essa profissão. Você faz ideia de quantos táxis existem na cidade de São Paulo? De acordo com dados da Prefeitura de 2017, a frota conta com 38 mil carros. Mas transportes privados por aplicativos, como Uber e Cabify, já ultrapassam esse número, somando 50 mil. Por conta dos preços mais atraentes do concorrente, os táxis vêm perdendo cada vez mais espaço. Por exemplo, para ir da minha casa, no centro do bairro de Pinheiros, até o campus Butantã da USP, custa de R$ 24 a R$ 26 de táxi. Com o Uber, pago de 16 a 20, dependendo do horário e demanda. Com essa discrepância, qual o lugar dos taxistas hoje? Para saber como é passar por essa situação na pele, conversei com Milton Nunes, que trabalha no ramo há 4 anos. Tá difícil, não sei o que fazer. Mas eu me arrependo muito de ter vindo para cá. Devia ter ficado lá onde eu estava, que era pesado, era cargas. Mas quando nada você trabalhava e você ganhava dinheiro. Aqui, felizmente, você trabalha... os colegas não tem mais nenhum aí, foi tudo embora.
Porque vem pra cá, fica ó, de braço cruzado e não faz nada. Agora a Uber, esses caras pagam alguma coisa, alguma taxa para a prefeitura, vocês sabem? Pagam sim, Milton. É verdade, antes não pagavam, mas a nova lei que vigora desde 2017 recolhe 10 centavos por quilômetro rodado por esses transportes. Para o táxi, de acordo com dados de 2015, é cobrada uma taxa anual de R$ 260 em São Paulo, além de, a cada 5 anos, os motoristas precisarem fazer exames médicos e psicotécnicos no Detran, que custam cerca de R$ 320. O táxi tem muito mais segurança, os taxistas são todos cadastrados, todos têm que fazer um treinamento, exige muito da gente, e eu acho correto. Eu acho que tem que ser assim, você pega uma pessoa aí que não tem, pega um carro e sai dirigindo, eu acho que é complicado. Agora, a situação do país também, né? Dizem que é mais barato também, não sei, nunca peguei. E o Milton explicou um pouquinho mais sobre esse curso exigido para os taxistas. Por exemplo, você quer entrar no táxi, tem habilitação há muitos anos, digamos assim. Para você entrar no táxi, você tem que fazer um curso. Você tem que adquirir um documento que chama Condutax. Aquilo é renovado anualmente. Todo ano a gente tem que passar na inspeção. O carro tem que estar 100% de tudo. Se não tiver, eles não deixam trabalhar. Eu acho que está correto. Agora, será que o Uber faz essa inspeção? O pessoal, sei lá, cobra deles isso aí? Não sei, tem que ter segurança, não é verdade? Mas, apesar disso tudo, as pessoas estão preocupadas mesmo com o preço. Numa era de preços de Uber bem mais barato, por que as pessoas ainda pegam táxi? Eu, como taxista, eu acredito que se não existisse esse corredor de ônibus, o táxi já tinha acabado. Porque a maioria do pessoal, principalmente pela manhã, ao final da tarde, usa muito táxi por causa do corredor. E isso é uma grande verdade. Voltando ao exemplo da minha casa até a USP, pelo corredor, de táxi, demora uns 15 minutos. De Uber, com trânsito normal, é no mínimo meia hora. E em uma cidade como São Paulo, isso faz toda a diferença. Agora, Milton trabalha de domingo a domingo para conseguir sustentar sua família. Quanto tempo esse emprego ainda vai durar, não se sabe. Aqui foi a repórter Ingrid Luiza para a Rádio USP. A repórter Carolina Unzelt conversa agora com Ingrid Luiza e Beatriz Arruda, autoras das reportagens que ouvimos agora. Bia, na reportagem você fala muito com o Benedito sobre as inseguranças de andar de moto. Conte um pouco mais sobre a insalubridade de vida de quem anda sobre duas rodas em São Paulo. Então, Carol, os motociclistas são aqueles que mais sofrem acidentes no trânsito. Em 2017, por exemplo, praticamente 80% dos acidentes registrados nas marginais Tietê e Pinheiros, aqui em São Paulo, envolveram veículos de duas rodas. E, segundo os dados de fevereiro deste ano, os acidentes fatais envolvendo motociclistas aumentaram 28,6% na capital, enquanto o número de acidentes fatais envolvendo todos os outros tipos de veículo caiu quase 7%. Isso acontece tanto por um desrespeito por parte dos motociclistas e outros motoristas em relação às regras de trânsito, principalmente o abuso da velocidade, e também por uma falta de campanhas que incentivem os motociclistas em relação ao uso de equipamentos de segurança. Apesar da grande maioria utilizar o capacete, muitos acabam deixando de lado o vestuário adequado, que inclui jaquetas, botas, luvas e calças, que também são importantes na redução do risco de morte e de ferimentos mais graves. Ingrid, na reportagem você fala sobre deslocamentos. Os pontos de táxi ainda são úteis nessa era dos aplicativos? Então, Carol, não. Segundo dados de 2017, São Paulo tem mais de 1.300 pontos de táxi, mas muitos ficam vazios boa parte do dia. Cada ponto possui um telefone e antes as pessoas ligavam para esses números solicitando táxi. Hoje, com os aplicativos, elas pedem por lá mesmo, que localizam carros ainda mais próximos de onde elas estão. Óbvio que aeroportos, estações de metrô e terminais rodoviários continuam sendo bons pontos para os táxis, mas está cada vez mais difícil conseguir clientela ficando parado em apenas um lugar. Transporte coletivo. Já parou para pensar quanto tempo você passa no transporte público? Camila Freitas foi à Estação Brás da CPTM para conversar com alguns passageiros e a resposta pode chocar você. Eu estou aqui na Estação Brás da CPTM. São 5 horas da tarde e o fluxo de pessoas já é bastante intenso. A transferência entre o metrô e a CPTM demorou cerca de 7 minutos e nesse percurso já pude perceber que os trens transportam muito mais pessoas nesse horário. Cada uma delas, com sua história, nos mostra que a lotação é só um dos problemas de quem pega o transporte em trilhos de São Paulo todos os dias. O estado possui 82 estações de metrô e 88 de trem, e mesmo assim, esse número é insuficiente para que a viagem seja mais curta. Conversando com alguns passageiros, em pé,
no meio da multidão que se esbarra e os ambulantes que buscam passar para vender suas bugigangas e petiscos, pude entender um pouco mais a complexidade desse assunto. Eu sou Débora Paixão e eu costumo pegar trem e metrô todo dia. O meu trajeto, eu pego uma perua para chegar até o trem, linha Safira, e aí eu faço baldeação pro metrô para mim ir pro cursinho. Meu objetivo é o cursinho. Eu passo ida e volta quase 3 horas. Quase 3 horas, 1h20, 1h30 para ir e o mesmo tempo para voltar. Eu pego o trem e metrô todos os dias. Meu trajeto, eu acordo, eu vou andando até a estação de trem, do trem eu faço baldeação pro metrô. Somando tudo, a ida e a volta, eu demoro 3 horas no transporte público. Vinícius Rodrigues passa mais de 2 horas no transporte público, mesmo pegando fretado em seu percurso. Quando eu vou para o trabalho de manhã, eu vou de fretado, que a empresa paga. E quando eu saio do trabalho para ir para a faculdade, eu pego um trem, faço baldeação para outra linha de trem e pego um ônibus. Mas eu também tenho a opção de pegar um ônibus direto do local onde eu trabalho. E para sair do trabalho, eu vou até a estação Barra Funda com fretado que a faculdade disponibiliza. E da Barra Funda eu vou pro Tatuapé. E do Tatuapé eu pego a linha Coral, sentido Guaianazes. Quando eu chego em Guaianazes eu pego um ônibus. Por serem jovens e estudantes, a resposta sobre como aproveitar então esse tempo é bem semelhante. Nesse tempo, quando eu consigo sentar e quando eu não estou muito cansada, eu procuro estudar. E quando eu tô indo pra faculdade e quando eu tô saindo da faculdade, eu uso esse tempo geralmente para ler e escutar uma música. Quando se passa muito tempo no transporte público, não tem como não pensarmos: o que faríamos se tivéssemos esse tempo livre? Se eu não estivesse no transporte público, eu usaria esse tempo para talvez dormir. E tanto Débora quanto Lalesca dizem a mesma coisa: descansariam. Camila Freitas para a Rádio USP. Para além dos ônibus convencionais, você já ouviu falar do trólebus? A repórter Thaís Ilhéu foi até os centros de São Paulo para entender quais são, na prática, as vantagens e desvantagens dos ônibus elétricos. Pelo nome parece coisa moderna, um ônibus movido a energia elétrica. Mas o trólebus de São Paulo, como são conhecidos estes ônibus com fios suspensos, já tem 69 anos. É o mais antigo da categoria aqui no Brasil e hoje tem 12 linhas, algumas que cortam até cidades da região metropolitana. Entre críticas à estrutura um pouco enferrujada e os benefícios de não emitir poluentes, quem são os usuários do trólebus e por que abrem mão da agilidade do metrô ou da convencionalidade dos ônibus comuns? Eu estou aqui na Praça da República agora e eu vou pegar o terminal Dom Pedro, um dos trólebus que passam aqui nesse ponto, para a gente conhecer um pouco melhor quem são os usuários e como é da perspectiva das pessoas que usam esse meio de transporte todos os dias. O Paulo trabalha como cobrador em ônibus elétricos há 4 anos e é um entusiasta desse modelo. A diferença só é referente, se encontra um carro na frente, não tem como passar. Uma outra coisa, quando acaba a energia, né? Tem algumas limitações, o elétrico, né? Escolher entre diesel e elétrico, eu prefiro elétrico. Você já teve problema assim em algum ônibus que você tava de desencaixar os fios lá em cima? Sempre, todo dia. Todos os dias desencaixa? Acontece. E dá muito trabalho quando acontece isso? Depende do local. Tem que descer e colocar de volta, aí dependendo da distância, né, de uma alavanca entre outra, tem que tomar cuidado referente a carro passeio, motoqueiro, que às vezes eles não esperam a gente colocar para a gente não sofrer algum acidente, ou também causar acidente com eles também. Assim, o trólebus ele é uma ótima opção, igual esses dias aí, com essa redução de diesel, né? A nossa frota rodou normal. A Kátia usa tanto os ônibus convencionais quanto o trólebus e reconhece que ambos têm algumas limitações. Qual a principal diferença que você nota dos ônibus normais, a diesel e o ônibus elétrico? Os ônibus normais eles vão mais rápido, os elétricos às vezes o chifrinho dele aí cai, aí ele para. E quando acontece isso demora pra Não consertar ou é demora, rápido? Mas a gente acaba perdendo mais tempo para chegar no serviço. Mas esse daqui é demorado porque ele pega umas rotas que são bem demoradas, mas tipo assim, se todos os ônibus fossem elétricos, acho que seria bem melhor. Seria bem mais rápido. E bem mais rápido. Em uma noite mais tranquila como essa, andar de trólebus parece uma alternativa muito melhor do que qualquer outra.
Mas isso pelos olhos de uma praticamente turista nesse transporte. Para quem enfrenta momentos de maiores lotações ou já passou apertos no trânsito esperando o cobrador encaixar os fios que se soltarem em cima do ônibus, o papo deve ser outro. Aqui é Thaís Ilhéu para a Rádio USP. O transporte coletivo é uma grande questão no país, não é? Victoria Martins conversa agora com Thaís e Camila sobre os meios de transporte coletivo. Thaís, boa parte da população de São Paulo utiliza o transporte coletivo para sua locomoção. Portanto, existe uma demanda muito grande de trens, metrôs e ônibus. De que maneiras o trólebus tem auxiliado a suprir essa demanda de mobilidade? As 12 linhas que existem atualmente são suficientes? Todas estão operantes? Dessas 12 linhas que existem, hoje 4 delas estão extintas, não operam mais. Mas eu acredito que, na verdade, a principal diferença do trólebus em relação aos outros meios de transporte é ele fazer uso de uma energia alternativa, né, que é a energia elétrica. Isso é muito positivo em momentos em que, por exemplo, como na greve dos caminhoneiros, falta diesel. Então, ele apresenta uma alternativa na questão do abastecimento mesmo. Ele supre uma demanda nesse sentido. E Camila, você comenta na sua reportagem sobre como várias pessoas perdem muitas horas do seu dia em trajetos longuíssimos dentro do metrô e de trens. Por que razões esse meio de transporte é tão demorado? É um conjunto de fatores, na verdade, e eu acho que o principal é o tempo que ele demora para chegar nas estações. Então, as pessoas acabam esperando entre 20, 30, chegando até a 40 minutos nos finais de semana, e isso é o fator principal para as pessoas passarem muito tempo nesse transporte. Transportes alternativos. Voltamos para o último bloco com o tema Meios de Transportes Alternativos. Nossa repórter Clara Castellano andou por 5 quarteirões da Rua Augusta até um posto da SP Trans para tirar a segunda via do seu bilhete único de estudante. Acompanhe com ela os detalhes do percurso. A democrática Rua Augusta é famosa por receber todo tipo de público. De dia, a rua oferece boas oportunidades de compras, enquanto à noite o foco é mesmo a balada. Ligando o velho centro à elegante região dos Jardins, seja no Baixo Augusta ou no Alto, o importante é curtir a diversidade da rua e aproveitar tudo o que ela tem a oferecer. Eu sou a Claire, repórter da Rádio USP. Essa semana, por acaso, perdi meu bilhete único de estudante. E por isso agora tenho de andar do metrô Consolação até o posto da SP Trans, que fica no Baixo Augusta, o trecho que liga a Avenida Paulista à Praça Franklin Roosevelt, para tirar um novo bilhete único de estudante. Aproveitando ter que fazer um percurso tão icônico de São Paulo, vou tentar descrever um pouco para vocês a pluralidade que a gente pode encontrar por aqui. Para quem busca compras mais alternativas e marcas descoladas, esse trecho da Rua Augusta é um excelente ponto de partida. Por aqui é possível encontrar lojas de novos estilistas, brechós e muito mais. Tudo cheio de estilo. Já para quem prefere curtir um lado mais noturno da cidade, é aqui também que as coisas fervem na madrugada paulista. É nesse momento que a Augusta se revela por completo. Temos por aqui o Beco 203, a 1007, a Blitz, além dos maravilhosos barzinhos para tomar aquele litrão. Além disso, a Augusta e suas travessas são super conhecidas pela ótima gastronomia. Tem desde o famoso pedaço de pizza, aqui na frente do Cinema Itaú, até um maravilhoso PF nos botecos, que vibram na noite. Aqui também é um ótimo lugar para os vegetarianos, que não terão dificuldade para achar uma opção. Nossa, já chegou no posto da SP Trans. Andar em São Paulo nem sempre é a melhor opção, mas lugares como a Rua Augusta contam com um charme que pode ajudar. De volta para a Rádio USP, Claire Castellano. Vocês já imaginaram os desafios de quem escolhe chegar no seu destino apenas pedalando? Na próxima reportagem, você descobre como é andar de bicicleta na cidade de São Paulo por um dia. Além disso, uma entrevista com Ana Carolina Nunes, ativista e diretora da ONG Sampa Pé, sobre os desafios de ser ciclista em São Paulo. Olá a todos, meu nome é Giovana Querido, sou repórter da Rádio USP e vou contar para vocês como é usar a bicicleta como transporte por um dia na cidade de São Paulo. Além disso, entrevistamos Ana Carolina Nunes, ativista e diretora da ONG Samba Pé, sobre os desafios de ser ciclista em São Paulo. Acabei de subir na bicicleta, são 9 horas da manhã, acordei 1 hora mais cedo que o normal e vou fazer o trajeto da estação Consolação até a Paraíso. Assim como em qualquer outro veículo, na bicicleta também existem medidas de segurança obrigatórias que precisam ser respeitadas, como o retrovisor esquerdo, capacete, campainha e sinalizadores noturnos. Agora eu acabei de estar na Avenida Paulista, a ciclovia está em ótimas condições e o caminho aqui é bem mais seguro do que em outras regiões. Nos trechos sem ciclovia, as bicicletas precisam ficar na faixa direita de acordo com a lei.
A bicicleta é mais conhecida como meio de transporte sustentável, que não congestiona, não polui e traz benefícios para a saúde. Mas há outros lados positivos não tão conhecidos ou discutidos. Para os ativistas ciclistas, andar de bicicleta implica ocupar a rua. Permite um contato maior com a cidade e uma sensação de pertencimento. Dessa forma, segundo eles, o maior acesso à bicicleta com integração ao transporte público geraria justiça social e benefícios econômicos, além de democratizar o uso do espaço público. A Ana Carolina fala um pouquinho com a gente sobre como o uso da bicicleta pode ser um instrumento de transformação. Considero que São Paulo é uma cidade que tem uma infraestrutura que é possível ser ciclável, mas o que acontece é que o desrespeito dos motoristas ainda é muito grande. Então a gente passa por muitas situações de risco. Já passei sim por muitas situações de risco, apesar de ser uma ciclista que tenta não se arriscar, mas é muito difícil. Eu acho que a cidade tem muito espaço para o carro. Ainda falta a gente trabalhar a cultura de respeito à vida, né? E eu acho que isso vale tanto para quem se desloca a pé quanto de bicicleta. Mas assim, eu comecei a pedalar na cidade antes da instalação das ciclovias, eu senti como as ciclovias mudaram a sensação de segurança na cidade. Isso foi muito importante. Então, antes das ciclovias, eu sentia que os motoristas toleravam menos quando eu estava pedalando na rua. Depois das ciclovias, eu me sinto mais segura para fazer algumas rotas e eu sinto que os motoristas passaram a nos ver mais. E quais questões estão envolvidas na rotina de uma motorista de aplicativos de transporte? Nossa repórter Vitória Martins conversou sobre trabalho e segurança com a motorista Célia Pinto. Saiba mais a seguir. É impossível falar de mobilidade urbana atualmente sem mencionar os aplicativos de transporte particular, que se expandiram pelo mundo nos últimos anos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as opções são várias. A cada momento, Uber, 99, Cabify, Lady Driver e outros disputam pelo próximo passageiro. Só no Uber, o maior da categoria, são mais de 20 milhões de usuários no Brasil, segundo dados de fevereiro de 2018. Para discutir essa questão, estou em frente ao Shopping Eldorado, aguardando um carro da Lady Driver. Farei agora uma viagem e conversarei com uma motorista sobre seu trabalho, segurança e outros temas. Meu carro de hoje, um Toyota Etios Prata, acaba de chegar. Estou entrando no carro agora. É um carro pequeno, o rádio toca uma música bem baixinho, existem algumas balas no console para os passageiros e também alguns cremes de mão. E é aqui que eu vou conversar com a Célia Eckert Pinto, motorista há 14 meses. Por que você decidiu se tornar motorista de aplicativos de transporte? Para geração de renda, né? Porque como eu já tenho uma certa idade, já passei de 50 anos, então é muito difícil uma colocação no mercado formal. E quais aplicativos você dirige? Eu dirijo mais de 90% para Lady Driver e um pouco para 99 Uber. Trabalho durante o dia, parte do dia e parte da noite e às vezes madrugada. Normalmente final de semana eu trabalho algumas horas de madrugada. A rotina de Célia está longe de ser salubre, como ela mesma confirma, mas é por isso que ela para em alguns momentos do dia para descansar. Consigo ir para casa, eu consigo descansar, almoçar, ter o mínimo de qualidade de vida para poder voltar também, né? E dirigir mais descansada. Além da salubridade, a questão da segurança também entra em pauta quando falamos sobre motoristas de aplicativos de transporte. Célia nunca passou por assaltos ou assédios, mas o cuidado com sua segurança teve um grande peso para que ela preferisse dirigir para o Lady Driver, aplicativo em que só mulheres podem ser motoristas e passageiras. Um aplicativo muito mais seguro, tanto para motorista quanto para passageira, né? Os riscos são bem menores. Dinheiro eu só aceito se eu quiser, senão eu posso trabalhar só com pagamento em cartão, de débito ou crédito. E o fato de ser mulher diminui bastante os riscos. A gente sabe que existe, mas diminui bastante se for comparado com transportar cliente homem, né? Apesar das horas extensas e da preocupação com a segurança, vale a pena, para a Célia, ser motorista de aplicativos de transporte. Para mim vale, porque eu gosto do que eu faço. É uma renda que supre as minhas necessidades, né? De forma modesta, enfim, mas supre o que eu preciso. E a flexibilidade de horário também é muito importante isso, né? Já estamos chegando ao meu destino e a corrida está acabando. Minha motorista já se prepara para outra corrida. Enquanto isso, Ubers e afins vão dirigindo e pegando e deixando seus passageiros por aí. Num vai e vem que não tem hora para acabar. Aqui foi Vitória Martins para a Rádio USP. O motorista Miguel Santana dirige por 2 aplicativos e passa até 17 horas por dia no trânsito de São Paulo.
Nossa repórter Carolina Unzelt conversou com ele e viu como o motorista supera as dificuldades do cotidiano com simpatia e persistência. Confira agora. Eu tô aqui com o Miguel, que é motorista. Há quanto tempo você é motorista, Miguel? 4 anos. 4 anos já. A gente tá aqui dando uma voltinha na cidade universitária e a gente vai conversar mais sobre a profissão, sobre o tempo que ele passa aqui no trânsito em São Paulo. Eu fiquei desempregado. Eu trabalhava de motorista para uma professora daqui da ECA, né? E eu fiquei desempregado e resolvi arriscar. Eu tinha esse carro e resolvi arriscar, trabalhar com um aplicativo e desde então eu criei uma meta, uma meta alta, diria. E não só o Miguel diria que é uma meta alta. Ele trabalha de 15 a 17 horas por dia, de domingo a domingo, incluindo feriados. Tem dias que ele consegue, outros não, mas ele acorda às 6 horas da manhã em sua casa em Osasco e trabalha até às 22 horas, com meia hora de almoço. Mas é isso aí. Eu tô gostando, sim. Eu sei que é muito estressante. Eu que já trabalhava de motorista antes do aplicativo. E eu estava tendo contato com pessoas diariamente. E trânsito e pessoas diferentes, costumes diferentes. E realmente muito estressante. Eu, quando resolvi trabalhar aqui com o aplicativo, eu já sabia das dificuldades, como era estressante encarar o trânsito de São Paulo no dia a dia. Apesar de tudo, na viagem que eu fiz com o Miguel, já deu pra perceber que ele não se estressa tão fácil e que seus passageiros têm sorte de viajar com alguém tão receptivo e atencioso. Tranquilo pra caramba, eu gosto de dirigir, né? Eu encaro o trânsito da melhor maneira possível. Eu suporto, assim, momentos difíceis no trânsito, eu vejo muitas coisas, mas eu consigo levar numa boa. Tô levando a vida, mas no fundo eu tô gostando muito. Tenho conhecido muitas pessoas bacanas, tenho interagido com essas pessoas, tendo contato diário com as pessoas, aprendendo muito com as pessoas, enfim. O Miguel trata cada passageiro como um convidado especial, apesar da rotina pesada que ele leva. Andar com ele me fez perceber que, afinal, pegar um pouquinho de trânsito pode ser bom, se for para prolongar uma boa conversa ou tão interessante. Nossa repórter Thaís Ilhéu conversa agora sobre as reportagens que ouvimos nesse último bloco. Victoria e Carol, vocês duas falam em suas reportagens sobre a rotina dos motoristas de aplicativos. Mas o que é preciso, em primeiro lugar, para se tornar um motorista? As empresas pedem um cadastro e o envio de uma foto da carteira de habilitação, com a observação de que o candidato exerce atividade remunerada, que serão analisados. É preciso ainda que a pessoa tenha um carro próprio, emprestado ou alugado, e um smartphone. Além disso, na cidade de São Paulo, é exigido desde janeiro deste ano que todos os motoristas tenham um Conduep, um cadastro municipal de condutores de aplicativo, bem como o CSV-App, um comprovante de inspeção do veículo. Claire, a Rua Augusta é conhecida pelo seu fluxo de pedestres. Você acha que essa movimentação tem a ver com os diversos pontos de interesse que você descreveu na sua matéria? Bom, há uma séria debilidade de pontos de ônibus no Baixo Augusta. Por exemplo, depois da Paulista, no sentido de quem vai para os Jardins descendo a Augusta, você só vai achar um ponto de ônibus no 3º quarteirão. E essa parada serve apenas uma linha de ônibus. Ou seja, para a maioria dos usuários de transporte público, o primeiro ponto só aparece lá para o final do 4º quarteirão. Por isso, acredito que alguns trechos da Augusta são cheios de pedestres, não só pelos seus atrativos. Há muitas pessoas que andam por ali porque andar é a única opção. Giovana, ao andar de bicicleta para essa matéria, você sentiu alguma dificuldade em encontrar caminhos com ciclovia em São Paulo? Eu não achei muita dificuldade de encontrar o caminho, porque eu fiz o percurso bem privilegiado, saindo da estação da Avenida Paulista até a Paraíso. Mas, apesar do Brasil ser o país com mais ciclovias na América Latina, ainda existem muitas regiões, principalmente na periferia, que não possuem ciclofaixas. O Universidade 93.7 fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ingrid Luiza e Camila Freitas. Reportagens: Carolina Unzelt, Beatriz Arruda, Ingrid Luiza, Camila Freitas, Thaís Ilhéu, Victoria Martins, Claire Castellano e Giovana Querido. As músicas que você ouviu nesse programa foram Puppin' Blood, composição e interpretação do trio No No No. Obrigada pela audiência e um ótimo dia. Um bom domingo a todos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.